Mas a gente vê uma pergunta assim, onde eu uso lâmpada par 20? Onde eu uso lâmpada R70? Que é o produto. Que é o produto. Ele parte do produto, o que ele vai iluminar com aquele produto. E eu acho que é muito mais saudável, no mundo da iluminação, pensar ao contrário. Que tipo de efeito que eu quero dar? Quero fazer uma luz mais difusa, mais cênica, mais dramática, mais claros e escuros. Qual é a função? É uma luz de tarefa? É uma luz decorativa? É uma luz de preenchimento? É uma luz de balizamento? Pensar nessas camadas de iluminação, ter essa ideia geral ali do todo, e aí sim ir buscar o produto. Com aquela fotometria, se a gente não quiser pensar em fotometria, vamos resumir aqui, com aquele facho, com aquela intensidade, né? Facho mais aberto, mais concentrado para dar ou luz geral ou luz de destaque, enfim. E aí sim, a partir do momento que eu tenho essa consciência daquilo que eu quero iluminar, aí eu busco o produto, né? Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Eu já estou honrado aqui em trazer o professor Daniel, uma fera do Light Design, e nós vamos bater um papo sobre tecnologia e iluminação. Seja bem-vindo, Daniel. Eu que agradeço o convite, eu que fico muito honrado por estar aqui, né, falando com você um pouquinho de iluminação. Acho que vai ser um papo bem agradável. Perfeito. Pessoal, para quem não conhece o Daniel ele trabalha atualmente na Light Design Export Lux, com arquitetura comercial desde São Paulo ao sul do Brasil. Ele teve um tempo de atuação desde 1996 e um resumo ali é que desde 96 ele trabalha com arquitetura comercial ali junto com iluminação, quanto na área acadêmica, correto? Desde 2001. Exatamente. Comecei a dar a primeira aula em curso de pós-graduação em 2001. Mas antes disso, desde 96 ali, eu trabalhava numa loja de iluminação, gerenciando essa loja lá no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro e agora morando em São Paulo já tem uns 13 anos. E aí vem essa trajetória aí, trabalhando com iluminação na área comercial da iluminação desde 1996 e comecei a primeira pós dando aula em 2001. E ininterruptamente, até agora, você me conheceu recentemente num curso de pós-graduação. A gente tem tentado segurar esses dois pratinhos. Perfeito. Fala um pouquinho então do background, como é que o Daniel se encontrou na luminotécnica. Acho que é importante também a gente depois trazer os termos, o que é, se light designer é igual luminotécnico, acho que existem alguns mitos, algumas questões até que a gente às vezes pronuncia de maneira errada. Exato. Bom, a gente não é o dono da verdade, é óbvio falar isso, mas é bom falar, mas geralmente os termos, né, quanto mais a comunidade de iluminação falar da mesma forma os termos, eu acho que é bom para a comunidade como um todo. Mas enfim, voltando lá. Eu já tinha esse amor por iluminação desde o finalzinho da engenharia elétrica, lá no UFRJ, no Rio de Janeiro. Comecei ali, depois comecei em 96 nessa loja, e depois dessa loja eu passei pela Philips, aí eu fui para a indústria, da loja para a indústria. Fui para a Philips, depois passei pela Lumicenter, Selena, Oswaldo Matos, que é uma empresa portuguesa que atua aqui no Brasil. Fiquei lá até julho do ano passado, onde eu ingressei na Light Design Export Lux. Light Design é uma empresa brasileira que foi adquirida pela Export Lux, que também é portuguesa, e aí começou essa história. Então, são aí quase 30 anos trabalhando na área comercial, ou em loja, ou na indústria. Mas em 2001, na verdade, sendo bem transparente, começou aquilo que eu gosto mais, que você me conheceu, que é estar em sala de aula. E aí, assim como você me contou um pouquinho da sua história, que já fez vários cursos de pós-graduação. Eu, depois que fiz a engenharia, fiz mestrado e doutorado em arquitetura, também na UFRJ, no Rio. Mas aí não sentei em cima do doutorado, pronto, agora eu sou doutor, eu sei tudo. Muito pelo contrário, a gente sabe que a cada dia tem que continuar. E assim como você, já procurei 5 cursos de pós-graduação, você até mais do que eu. Mas é isso mesmo, que a gente não pode achar que o que a gente adquiriu de conhecimento até hoje está garantido para o futuro. E a gente tem que continuar se especializando, né? E é isso que eu venho buscando, tentando segurar os dois pratinhos. Porque eu acho que no dia a dia, a vida profissional te traz conhecimento que você usa em sala de aula, e a sala de aula, dando aula para vários profissionais como você, entre outros,
com as suas perguntas, com as suas expertises, né, trocando ideias, também alimenta esse lado comercial. Então, é essa um pouquinho da história. Perfeito. E assim, hoje como que você... Acho que tem essas duas segmentações, né? Primeiro a área do ensino e tem a área da parte do comercial mesmo ali, da parte de empresas, né? Queria entender, como que você hoje enxerga esse mercado? Às vezes a pessoa que está escutando esse podcast é um arquiteto, um designer que busca uma especialização, ele quer ser um light designer ou um especialista em luminotécnico, né? Por onde ele pode começar? Quais seriam as suas orientações iniciais para esse tipo de profissional que busca esse anseio? Exatamente. Existem várias formas, no nosso mundo da iluminação, várias formas de adquirir conhecimento. Um deles é ir atrás de uma pós-graduação especializada na área. Outro que eu diria, trabalhar em lojas ou em fabricantes de iluminação, que também no dia a dia você pode adquirir conhecimento. Outra é ingressar nesses escritórios de iluminação, né, que tem vários no país, que a gente entra lá um arquiteto, um design de interiores, um engenheiro, o que seja, mas é formado ali dentro com tanta informação dessas pessoas mais consolidadas no mercado, por exemplo, esses grandes escritórios. Então tem várias formas, vários caminhos. O negócio é a vontade própria de ir atrás, de estudar e de se desenvolver. É muito interessante quando você falou de nomenclatura, terminologia. E aí, mais uma vez, não sou dono da verdade, mas projeto luminotécnico, para mim, é um pedaço de um projeto de iluminação. O projeto luminotécnico, para mim, é a parte técnica de um projeto maior, projeto de iluminação. Por que eu digo isso? Na minha visão, a parte da iluminação, projetar iluminação, você precisa conceber, ter ideias, mas também precisa executar. Então, na execução, precisa muito dessa parte técnica, qual produto, qual fluxo, qual intensidade, qual faixa, qual fotometria, toda a parte técnica para você executar bem tudo aquilo que você pensou, concebeu. Então, para mim, às vezes no mercado pensar luminotécnico é mais do que um projetista de iluminação, né? Eu acho que é o contrário, parte técnica é só um pedaço, porque além da técnica, você tem que ter o bom senso, o bom gosto para conceber espaços mais agradáveis e, além disso, além de ser mais agradável, mais belo visualmente, você também tem que atender saúde e bem-estar. Hoje em dia a gente sabe que a iluminação inibe a produção de melatonina, enfim, várias questões ligadas à saúde. Então, acho que o projeto de iluminação é muito mais amplo que o projeto de luminotécnica, que é uma parte técnica para executar bem tudo aquilo que você pensou. Não, e até trazendo um complemento. Quando eu te conheci, eu falei, professor, você é arquiteto? Né? Você deve ser arquiteto. Né? Aí ele falou, não, Júlio, eu sou engenheiro. Né? Eu me encontrei nesse caminho, vindo da parte da elétrica. Então é até interessante trazer pessoal que muitas vezes um especialista, um cara que fez técnico em eletrotécnica ou fez um técnico focado em elétrica, ou até mesmo quem já fez outras áreas e vai buscar uma área, tem sinergia porque envolve cálculo. Quantas vezes até na pós, né, a gente tinha que calcular qual era a qualidade em lux daquele ambiente, o que deveria, coloco mais iluminação, menos iluminação, para sair um pouco do amadorismo, né, daquela tentativa e erro, porque muitas vezes a pessoa bota no render, testa. Eu lembro até eu, quando eu fui montar aqui, eu coloquei 3. Eu fui no feeling, não tinha feito a aula ainda. Aí eu falei, não deu certo, a sorte que eu tô próximo da Santa Efigênia. Fui lá, corri, coloquei mais 2 bastãozinhos, falei, opa, ficou bacana. Da mesma forma, os spots, quando eu fui colocar, eu amei esse negócio como é que chama? Do eletrotrilho ali que você bota, o spot, aí não gostou, traz pra cá. Uhum. E tem uma variedade gigante de materiais, né? Porque eu sempre falo que as melhores pessoas que sabem, na sua grande maioria das vezes, o produto é o fornecedor, né? O vendedor. Então eu sempre falo para o arquiteto, olha, seja próximo dos vendedores, porque eles têm um feeling muito... Eles sabem como o mercado quer, eles sabem o gosto comum do mercado. Você fala, qual lâmpada você recomenda? Qual o espaçamento? Como que... Então, é interessante que você aprende muito, né? Porque é diferente da construção civil. E na construção civil você tem uma certa hierarquia, o pedreiro, aí você tem o servente, aí você tem o mestre de obra, o encarregado, etc. Então você tem uma certa estrutura. Quando a gente vai para a luminotécnica, não existe essa estrutura, né? Pelo menos eu digo essa estrutura profissional no sentido
da mão de obra, né? Geralmente o cara é o fornecedor, ele vende, ele instala. Ou ele vai ter um terceiro que você contrate para instalar. E eu pergunto, você fez o curso aonde? Ele não fez curso de instalação, foi com a vida aqui que eu aprendi. Eu falei, poxa, falta então um lugar que ensine a parte prática também, né? De como faz a instalação, porque eu vejo muita tentativa e aí o cara sai furando forro aí, não sabe o que tá fazendo. Então, eu acredito que os conhecimentos são complementares, né? Então, quando o cara faz ali a parte da elétrica ou engenharia e depois ele busca se especializar, que já é um nicho, né? Eu acredito que ele vai ter mais repertório ali vai complementar. Igual quando eu terminei arquitetura, eu fui fazer mestre de obra. Então, acredito que aquilo encaixou como uma luva o que eu buscava, sabe? São disciplinas complementares, né? E aí eu vou até fazer assim, um contraponto, porque tem gente boa com inteligências múltiplas em vários lugares, né? Tem lojista, tem fabricante, tem um escritório de iluminação e assim. O que eu prezo muito, até nas minhas palestras que eu vou dar, eu gosto de usar o termo luz é arte e ciência. Porque tem a parte artística, sim, que é pesada, em termos, no geral, assim, eu acho que a parte artística até tem mais peso do que a técnica da ciência. Mas a ciência é fundamental. Né? Tem uma grande... A Esther Stiller deu aula para você, deu palestra para você dentro da minha aula, e ela tem uma frase que eu gosto muito, que é: não se chega à arte plena sem passar pela ciência. Então, mais uma vez, eu volto na questão de concepção e execução. E na questão das luminárias, uma coisa que tem que evoluir muito é que, eu brinco, quem vê cara não vê coração. Porque hoje em dia o LED... Qual é a temperatura de cor, qual o IRC, qual é a consistência de cor, qual a fotometria. Então, o coração do que está lá dentro daquela carinha da luminária, que é o que ilumina e é o que vale muito, né? E eu preciso conhecer essas coisas, distribuição espectral. Então, tudo isso precisa ter um conhecimento aprofundado. Por isso que precisam ter especialistas na área de iluminação para, em parceria com arquiteto, com design de interiores, com engenheiro, qualquer profissional da área, fazer coisas melhores. Quando você fala no amadorismo, eu concordo, porque muitas vezes a gente acha que a iluminação é só o sentimento. E não é só o sentimento, é muito mais do que isso. E eu falo uma coisa também interessante, né? Enquanto nação, a gente precisa ter generalistas, aquele cara inteligente, que sabe muita coisa de muito assunto. Mas a gente precisa também ter especialista. Mas especialista na verdadeiro nome de se especializar, se aprofundar. Porque tem muita gente que se declara especialista, mas atira para todo lado, faz muito. Isso é o generalista. E eu não estou comparando aqui que um é melhor que o outro. Mas as suas necessidades. Mas né? as necessidades. Tem alguém que mergulhar em alguns assuntos de verdade, lá dentro. Não é uma coisa pinceladinha, não. É algo que seja profundo. Então, nisso, a questão de conhecer o produto, depois você falou, né? Conversa com um, conversa com outro. Onde eu uso isso, onde eu uso daquilo. Mas é além disso. Alguém que mergulhe e que realmente tenha profundidade no assunto, porque luz não é só o produto em si que faz milagre, mas a posição dele no espaço, a focalização, para onde ele está apontado, controle de ofuscamento, é tanto assunto o nosso universo que eu quero até, né, nossa conversa aqui deixe para quem está assistindo a gente depois, e aí a gente pode até mostrar algumas imagens nessa questão de posição e focalização, os efeitos que vão ser gerados. Muitas vezes a gente aproxima demais a luminária de uma parede lisa e mostra as imperfeições da parede. Sim. Muitas vezes a gente aproxima demais de uma parede com textura e revela a beleza da textura. Então, o que eu falo? Produto tem que ser bom, mas além disso, a posição e a focalização interferem demais, né? E aí vai aqui uma brincadeira, Júlio. Eu falo na aula, você deve lembrar, todos nós somos lindos, a luz é que às vezes atrapalha. Dependendo de onde a gente posiciona na parede, no corpo, etc., a gente mostra... Valoriza ou desvaloriza. Exatamente. Não, eu concordo. Eu lembro até daquela imagem icônica que você manda dos leões lá. Os quadros. Os quadros, né? Para a pessoa falar, votem aí, qual quadro vocês acham que tem, qual característica mais comum e tudo mais, né? E aí você consegue entender que existe
a visão do arquiteto, que é mais sensível, que entende essa questão do senso comum, né? A gente entende também quando eu fico apaixonado quando eu vou, por exemplo, num museu, eu vou lá e eu fico de olho nisso, num hospital, eu falo, por que o cara tá colocando esse quadro no meio desse corredor e o que ele quer mandar de mensagem aqui, né? Então, assim, eu brinco que nesse sentido eu vejo a luminotécnica como técnica, que nem a gente tá discutindo, assim, o arquiteto vai lá, ou o designer concebe um baita de um projeto lindo. Eu falo brincando que quando a gente coloca a luminotécnica, você renderiza. Você consegue trazer... Você consegue evidenciar a beleza, que é o que a gente estava falando, né? Então, eu lembro da professora mostrando dos desenhos dela, da concepção num corte, colocando a iluminação. Não, então vamos fazer desse jeito. Que vai muito além do software, né? Porque o software a gente usa para validar o conceito, né? Então, muitas vezes você fala, olha, eu pensei nessa distribuição, porque existe... Depois eu aprendi com o tempo que aquela... questão de uma luz laboratorial, que é uma questão mais para resolver um problema só de iluminância do lugar. Preciso que seja iluminado esse lugar. E existe uma questão já de conforto, que eu já vejo de outra forma. Por exemplo, na minha casa, eu consegui trabalhar muito bem uma iluminação que quando eu chego em casa me satisfaz muito. Então eu trabalhei muito com aqueles Smart LEDs, que é tudo por Alexa, e aí eu consigo chegar e eu falo, ó, ligar modo Netflix, aí ela apaga a luz, deixa numa intensidade de 20%, depois eu posso colocar uma imagem aqui. Ela fica em cima e embaixo do painel, liga a TV, então aquilo me dá um prazer, né, de estar ali, e isso sem contar a questão sonora também, que eu acho que se complementa muito com a iluminação. A gente pode ver isso no cinema, né? Então, no cinema ele é muito importante a posição das caixas de som, assim como é importante uma iluminação focada, né? Então, e eu tive uma experiência que foi muito única, assim, na minha vida, quando eu tive a oportunidade de ir no México, e eu fui num restaurante em Cancún. E nesse restaurante, eu diria que 90% da experiência era iluminação. E eles usaram isso para valorizar o produto. Então, eu chegava naquele restaurante super chique, e aí quando eu chego lá, meio apagado, assim, ué, por que tá tão apagado? Os caras não apagaram a luz aqui brincando, né? Porque você vê aqueles carrões, tudo ali, né? Num lugar badalado. Quando a gente entra no restaurante, o garçom já vem assim, com uma luz, parecia aqueles guardinha de cinema. Sim. Senhor, vamos aqui, por aqui, senhor. Ele vai mostrando a iluminação no caminho, assim. Eu falei, eita, né? Aí já mudou a experiência. Eu falei, vai ficar caro. Quando eu sento aquela iluminação aconchegante, quente, aí a gente senta assim, quando ele vai trazer as carnes, antes de ele falar o cardápio, ele vem apresentar as carnes. Aí o cara já usa o marketing junto com a iluminação. Aí ele mostra as carnes, ó, esse aqui é o Kobe, esse aqui é isso, e ribeye, né? E ele vai destacando com a iluminação, assim, ó. Ele mesmo vai demonstrando o produto. Aí eu falei, não, tá bom, vou dar uma olhadinha aqui no cardápio. Quando eu vou olhar o cardápio, pasmem. Eu abro, vou deixar depois aqui pra colocar no Stories. Quando eu abro o cardápio é iluminado. Então, sabe aquele tandam da Netflix? Aquele branco, ele abre assim, ó. Eu falei, nossa, até arrepia quando eu falo. Por quê? É uma baita experiência. Uma baita experiência. Eu fui lá buscar a experiência, quando eu realmente fui nesse lugar. E aí, quando eu volto para São Paulo, são poucos lugares que realmente exploram isso, no restaurante, num hotel. Mas eu particularmente, aí tá mais num gosto do que não é o que eu faço, né? Eu não faço esse tipo de projeto. Mas eu admiro. Então, eu gosto de olhar assim, eu fico estudando. Pô, como a pessoa fez isso? Como ela pensou naquilo, né? E aí, quando é muito bem aplicado, acho que todo esse contexto é para trazer essa informação. Quando é muito bem aplicado, aquilo valoriza demais o ambiente. Aquilo ali já deixou, sei lá, 20%, 30% mais caro o produto. Né? Fora todo o atendimento, a qualidade do produto e etc. Né? Então, eu vejo muita iluminação com esse papel realmente do show. Né? Eu tenho familiares que trabalham com eventos em grandes empresas de show, como Rock in Rio, esse tipo de coisa. Cara, o projeto que é feito para iluminação daquilo, dos canhões e etc. Assim, é um nível absurdo. Eu nunca tinha visto aquilo. Né? Eles usam Vectorworks até para fazer esses tipos de tanto a parte sonora quanto a parte de iluminação. Eu falei, nossa, gente, existe um universo e a gente está aqui tão focado em arquitetura interior, a gente usa os 15 centímetros, 30 centímetros de afastamento, usa a regrinha by the book. E eu vejo muito quando eu entendo que tem um cliente que quer um nível de experiência mais elevado, eu falo, cara, você tem que buscar um especialista.
Exatamente. Porque o arquiteto ele pode até ter o bom senso, algo do tipo. Mas não se compara quando um especialista pega aquilo e, de fato, aí eu valorizo os especialistas, tanto em todas as suas áreas, porque, que nem você falou, é importante ter o generalista. O generalista é o que vai fazer a ponte, a compatibilização, precisa desse cara. Mas eu preciso também do especialista. E eu acredito que quando a gente pega essas casas que você vê sem muita iluminação e o cara sabe trabalhar bem uma iluminação, aquilo dá conforto para as pessoas, dá felicidade. Ele contribui, não vai resolver 100% o problema, né? Mas ele contribui pro bem-estar das pessoas, né? Faz o seu papel, né? Positivamente. E até voltar aqui na sua fala no programa computacional, que eu chamo de laboratório visual, né? Se você domina um Dialux, um Relux, um programa desse, não adianta achar que ele projeta para você. É você que manda nele, é você que faz o input da fotometria, pilota ele, coloca a luminária que você quer, na posição que você quer, na direção da luz que você quer. Então, assim, é quem está pilotando ele que faz o projeto efetivamente. E aí eu até brinco, não sei se eu brinquei durante a nossa aula lá, que tem 4 caminhos para a gente chegar no resultado final da iluminação. Fazendo o laboratório visual, que é colocando num programa e antevendo tudo que vai acontecer da iluminação. Alguém que tem alguma habilidade para cálculo manual pode também, de alguma forma, antever se vai ter mais luz, menos luz, pouca luz, muita luz, por esses cálculos manuais. Ou fazer o teste, como você fez aqui, coloquei 3, não deu certo, vamos botar mais 2. Fazer teste de iluminação, vou iluminar essa fachada, aproxima mais, aproxima menos, é um caminho. E o 4º caminho, eu brinco que é o sentimento puro. Fecho o olho, aqui eu vou botar 2 peças, ali eu vou botar 3. Entendeu? E esse sentimento, ele, entre aspas, precisa ser melhorado, né? Porque é um caminho sem técnica. Sim. Que a sua tentativa e erro vai te causar dores algumas vezes. Você vai melhorar com o tempo, é claro. Mas para quem está iniciando, é melhor estudar esses outros caminhos que são mais técnicos para você tentar minimizar os erros, né? Então, eu sempre falo isso. Então, é importante a gente realmente conhecer Dialux, conhecer cálculo manual, fazer teste de iluminação para a gente adquirir experiência. E aí, voltando do lado subjetivo, não tem muitas vezes certo ou errado. Tem eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. E você como profissional, eu ou qualquer light design, a gente tem a nossa subjetividade, o nosso gosto pessoal. Você contou aí a sua experiência que ficou marcada no restaurante. Todo o trajeto da iluminação desse restaurante, do caminho iluminado por uma pessoa, de abrir lá o menu e tá ele iluminado. Então ficou na sua memória, né? E cada pessoa, dentro do seu gosto pessoal, vai se encantar mais ou menos com isso, por isso da subjetividade. O quadro do leão, que depois a gente vai compartilhar também com a sua audiência, que a gente mostrou na aula, a gente ilumina aquele leão de 9 formas diferentes, posicionamentos diferentes, e a gente pergunta durante a aula, o que você gosta mais? E não dá uma opinião única, né? Eu gosto mais do número 3, número 5, número 7. Então você vê que tem uma subjetividade do gostar pessoal que é forte na iluminação, né? Que a gente precisa entender isso. Eu projetando para alguém, eu tenho meu lado subjetivo do que eu gosto mais, do que eu gosto menos, mas esse alguém também. E de repente não bate exatamente como eu penso. Então, por isso que eu falo, a subjetividade no mundo da iluminação, no mundo da arte como um todo, sempre vai existir ali. O importante é que, aí eu volto para a técnica, que você, especialista, domine a técnica, né, para que, se a gente mostra aquele quadro do leão, você quer fazer a número 1? Eu sei fazer. Você quer fazer o que está ali na número 3? Eu sei fazer. 5, 8, é isso. Das 9 opções, qualquer uma que o cliente disser assim, eu gosto mais disso, você saber fazer, isso é ser especialista. Então é importante. Na sua área aí de integração, é importante o software, o programa, mas como uma ferramenta de antever aquilo que vai ser iluminado. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, o Revit, ou o ArchiCAD, ou o SketchUp mesmo.
muitas vezes as pessoas acham que ele vai fazer sozinho ali o projeto, né? Então existe essa ilusão. Eu falo, não, cara, primeiramente você é arquiteto, primeiramente você é designer, primeiramente você é engenheiro. A ferramenta, na verdade, é o meio que vai facilitar de você se expressar. Então, ter o domínio da ferramenta vai facilitar ou vai exponenciar aquilo que você já sabia. Então, quando você aprende, por exemplo, Dialux, que a gente está falando, é justamente para o cara falar, tá, quero aplicar esses conceitos. E eu também acredito que é uma coisa que, infelizmente, a gente perdeu um pouco, aí eu estou generalizando, que é a questão de duvidar um pouco dos softwares. Porque antigamente o pessoal pegava e falava assim, peraí, será que ele entrega? Eu sou especialista, eu sempre fiz à mão ou no CAD, que é uma prancheta digital. Vou desenhar aqui um espaço e vou calcular esse espaço. Calculei tudo, cheguei no resultado, que eu imagino qual a melhor distribuição. Deixa eu ver agora no computador quanto tempo eu vou demorar e se eu chego nesse mesmo resultado. Então, eu acho que falta um pouco disso. As pessoas hoje confiam muito na ferramenta e falam qual é a melhor distribuição. Aí vai fazendo teste, que é basicamente, se a gente parar para pensar, o laboratório que você comentou, é o teste que eu fiz das compras, né, das lâmpadas, só que ele está fazendo digital. Então, ele tentativa e erro. Então, às vezes não tem uma técnica envolvida, é mais no sentimento, igual você diz, ou no feeling, mas está computadorizado. Então, isso facilita porque o cara não vai ter um custo de comprar aquilo e ficar testando, comprar aquilo e testando e voltar, e etc. Mas eu entendo que, novamente, a tecnologia, ela acopla ali. Se o cara não tiver o conhecimento básico, ele pode ter a melhor tecnologia e não vai saber utilizar, né? Então... Perfeito, é exatamente isso. Às vezes, muita gente hoje não faz mais cálculo na mão, né? Porque acha que o software já faz o cálculo. Sim, mas o cálculo na mão, o que eu falo sempre até em aula de cálculo, na minha opinião, quem sabe fazer o cálculo na mão, ele por trás do cálculo na mão tem várias coisas que você está pensando. Sim. Porque não é o cálculo só em si, mas a distribuição dessa luz vai importar, várias coisas vão importar. O cálculo é para te dar em minutos, pouco tempo, não é para você ficar fazendo cálculo gigantesco, uma noção. Acho que vai dar certo, acho que não vai dar certo. Então o cálculo é um primeiro passo. Depois a validação no software. Aí você já vai com aquele produto que o cálculo na mão já te indicou que vai dar certo e vai lá simular. Senão você, se for para o software direto, é o que você falou. Talvez você perca mais tempo, porque você escolhe o produto 1, não ficou bom. Produto 2, não ficou bom. Produto 3, porque você não tem uma base, né, ou por cálculo ou por experiência, de simular com qual produto, em qual posição. Então, isso é experiência, isso vem com o tempo, mas dentro dessa experiência, desse tempo, eu acho que encurta muito o caminho se você entra um pouco nessa parte técnica, teórica. Eu sei fazer um cálculo na mão? Eu sei usar a ferramenta computacional? Eu acho que isso, sim, encurta muito o caminho de quem vai projetar. As pessoas querem pular etapas, né? Não. Eu não estudei nada, vou entrar no Dialux agora, que é relativamente fácil aprender a ferramenta, né? Modelar ali, subir uma parede, colocar uma cor, colocar uma mesa, é relativamente fácil, né? O pessoal aí mais novo, com toda essa tecnologia digital, já desde que nasceu, vai ali e pilota rápido. Mas qual produto, qual luminária, em que posição, chega muita luz, chega pouca luz, isso precisa de estudo, né? Precisa de ser um especialista para encurtar esse caminho e fazer coisas boas. Eu tenho comigo, que eu falo assim, para qualquer área, que se a pessoa ela é apaixonada no que ela faz, ela tem um brilho nos olhos para aquilo que ela tá fazendo ali. Eu gosto de luminotécnica. Cara, aquela pessoa, ela, por si só, o fato dela gostar, buscar as referências, acho que também tem isso, né? Quem que tá no mercado, quem que tá fazendo muito bem, vou trabalhar com esse cara, vou estudar um pouco sobre esse assunto, entrar, né, naquele universo. Porque, por exemplo, a gente gravou um podcast com o Marcelo Nude, que foi meu professor, inclusive, lá no Mackenzie na época, e ele trabalhou na Arup. Então, ele trouxe o conhecimento do conforto térmico, né? Então, eu sempre busquei, eu sempre acreditei na ciência. Eu falo brincando, acredito em Deus em primeiro lugar e depois nos números. Então, eu sempre busquei uma justificativa porque as coisas são feitas, tanto na arquitetura quanto em escolhas. Você botou um brise por quê? Porque é bonito? Não. Ele funciona? Que cálculo, que informação que ele traz, por que ele é benéfico para o ser humano, etc. Aí depois tá bom. Quando eu fui para pós-graduação e fui buscar o conhecimento
que tinha uma das disciplinas, eu falei, pô, vou querer focar muito nessa aula, porque eu quero ser aquele generalista, mas eu quero ter um conhecimento amplo para eu também saber o vocabulário. Porque muitas vezes a gente fala de maneira equivocada. Eu lembro que você mostrava, gente, isso aqui qual é a unidade de medida? É lux? É lumen? O que é aqui? Aí você abria lá a enquete, né? Então eu falei, pô... Aqueles joguinhos do Kahoot. Joguinhos do cara. Muito legal, cara. E assim, é divertido. Dá pra ver que você tem muita experiência também. Torna divertida a aula. Acho que isso aí é um diferencial bem interessante. E também uma questão de mostrar para as pessoas, acho que o ponto é entender, né? Por isso que quando eu vou buscar, eu tento entender. Falar, tá, por que isso é feito dessa forma? Porque, imagina, até um tempo atrás tudo era incandescente, era uma metodologia de trabalho. Aí vem o LED, revoluciona o mercado. Eu lembro quando eu fui comprar esse spot aqui, que eu achei que ele era de plástico ou tinha de alumínio, os caras já estão num outro material que era 1/10 do custo do plástico. Eu falei, gente, era mais fácil você comprar um spot, acho que o spot custava 12, 15 reais. Eu falava assim, é mais fácil queimar, você jogar fora o spot, comprar um spot novo, né, no conjunto que ele vem, do que você comprar só a lâmpada. Só que eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhadinha na especificação técnica, porque vem aqueles produtos da China. Não tinha nenhuma especificação técnica. Sim. Tinha só quantos watts tinha. Sim. E eu falava, agora você vai para uma lâmpada, uma empresa como a Philips, Osram, que eles têm um investimento realmente científico ali. Assim, não que os outros não tenham, mas esse aqui tá preocupado com a massa. Esse aqui tá realmente preocupado com a eficiência energética, com outras questões. Quando eu fui, até na época, ajudar o pessoal a desenvolver a biblioteca, e eles vieram com o padrão da Bilux, eu falei, gente, eu nem sabia que existia tudo isso, né? Para quem não sabe, a Bilux é a Associação Brasileira da Indústria da Iluminação. Da Indústria da Iluminação. E aí eu fui olhar aquilo, falei, nossa, tem muito parâmetro. E eles queriam trazer isso pro BIM, né? E aí eu falei, não, dá pra gente criar. Só que eu falei para eles, mas qual é a unidade de medida? Porque a gente não pode colocar valor texto para tudo. Porque tem, assim como tem quilômetros por hora, tem o quilômetro, tem o metro, tem o metro quadrado. Eu preciso entender qual é a unidade de medida, porque alguém pode querer usar isso para um cálculo. Senão a gente só está colocando uma informação que vai ser uma tabelinha bonitinha lá no Revit e pronto, né? Então, quando eu comecei a entender um pouco mais, os pontos vão se ligando um pouco mais. Não quer dizer que eu sou especialista, longe disso, mas eu consigo pelo menos ter uma empatia, entender um pouco melhor para até pensar, porque o meu papel muitas vezes é pegar isso e ter que transpor para o BIM. E eu preciso falar, pô, será que o BIM vai dar conta de trazer essa informação? Eu lembro que tem um plugin no Revit, para quem mexe com Revit, chama Elum Tools. E o Elum Tools, ele é basicamente, eles tentaram reproduzir o que o Dialux tem. Depois, quando eu fui fazer a pós, fui entender outras coisas, que você tem que trazer o tal do IES, e como ele se comporta com a família, eu falava, cara, esse cara não vai atender aqui as necessidades brasileiras. Porque os nossos produtos não estão ali carregados naquele catálogo. Olha. Então eu falei, poxa, e agora? Como é que a pessoa vai usar isso, né? Então eu lembro quando a gente foi fazer implantação BIM nos escritórios de luminotécnica, que aí também entra uma parte muito legal, porque a gente faz implantação em todos os segmentos. Paisagismo, luminotécnica, topografia, arquitetura, interiores. Então a gente entende que o BIM ele vem realmente para unificar todo mundo ali a trabalhar. Só que a dificuldade do pessoal é transpor o conhecimento que eles têm CAD ou à mão, o conhecimento, porque muitas vezes a gente para a pessoa e fala, tá bom, eu preciso que você me explique como que você trabalha. Eu vou sentar aqui do seu lado, me mostra como você trabalha hoje. Desde abrir o programa, o que você olha o produto. Aí a gente ficou olhando essa pessoa trabalhar, falando, tá, aqui a gente faz um bloquinho que faz isso, aqui você tem uma planta que vai ter esse grafismo, e assim por diante. Então, é bem interessante porque, assim, de novo, o tal da ciência, né? Se a gente pegar a metodologia e muita gente me pergunta, poxa, Júlio, mas eu já tenho um escritório há muito tempo, trabalho em CAD, quero ir para o BIM, eu sou de luminotécnica, vai funcionar? Eu falei, cara, para você é o que mais vai funcionar, porque você já tem o mais difícil, que é o conhecimento. Exato. Então, muitas vezes o pessoal vem, galera mais jovem, eles estão vindo já com conhecimento da ferramenta, mas o conhecimento do projeto são anos e anos e anos de experiência. Então, né, então para eles eu falo que é mais fácil, porque eles já têm os mais difíceis. Então, aí a gente vai implantando o software, vai ensinando como eles usam para ele. Eu sempre sou a favor de falar assim, ó, não é você que vai se adaptar ao software. Eu vou fazer o software se adaptar a você. Facilitador, né? Facilitador. E aí, quando a gente começou a entender, eu falei assim, gente, o BIM para essas empresas que trabalham, principalmente com tô falando na representatividade de um desenho técnico,
e precisa de produtividade, saber quantas luminárias vão ser compradas. Eu lembro que até para desenhar LED, a gente criou uma família que ele desenhava como se fosse uma parede. Ele ia desenhando, no final saia quantos metros de LED, já tinha uma representação que ficava dentro da sanca, e etc. Tinha todo um grafismo, eles viram que você dava um tag, ele já saía o código da luminária, que já saía na tabela. E aí ele falava, mas dá para colocar fotinho do produto? Eu falei, dá para colocar fotinho do produto junto com a tabela. Eles, nossa, eu não sabia que tinha tudo isso. Eu falei, uma coisa é você dominar a ferramenta, outra coisa é você dominar o projeto. Exato. Quando a gente une os dois, a gente só precisa criar um processo. Como que tem que ser feito aquilo, porque senão cada um cria de um jeito o seu mecanismo. E aí é onde eu vejo a tecnologia, para encerrar nessa parte, como um meio, que até o foco também do podcast, para mostrar para as pessoas que assim, você tem que ficar sempre de olho no que está acontecendo no mercado. Existem muitos mitos. Por exemplo, a gente já implantou, para quem está ouvindo aí o podcast, tanto em ArchiCAD quanto o Revit, a questão do solo e do LT, que é uma versão mais limitada. Conseguimos implantar para esses escritórios, para eles trabalharem legalmente, organizados, etc. Claro que quando exige um projeto de grande magnitude, aí existe também o investimento deles em tecnologia mesmo, então eles vão fazer um update disso. Mas é interessante ver o impacto que isso dá na forma como eles projetam, sabe? Por exemplo, ele já fazia um corte, já saiu o prédio da arquitetura cinzinha, a iluminação dele com um foco. Eu falei, você entregava isso no CAD? Não. Era um parto, era um corte, olhe lá. E agora com o BIM ele consegue se expressar mais, ele consegue aproveitar melhor para ilustrar o projeto dele. Então acho que são pontos. Aí, claro, tem as limitações dos softwares, que sempre vai acontecer. Mas eu falo pro pessoal que pelo menos eles adaptam algumas coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, eu lembro que a iluminação não pegava em rampas inclinadas, atrapalhava na representação técnica. Mas eu falei, como é que você faz isso no CAD? Né? Então, quando eu olhava para o CAD, a gente ia fazendo um Revit, por exemplo, eu falava, nossa, aqui a gente está fazendo muito melhor. Ah, mas eu quero mais. Então, aí a pessoa já entra num nível que ela quer muito além do que ela já está acostumada a entregar. Então, eu falei, não, beleza, vamos chegar lá. Mas é interessante dizer que a curva de aprendizado, pelo menos no BIM, junto com a luminotécnica, é muito rápida. Você aplica, você implanta muito rapidamente, porque, de novo, a gente está falando de produto unitário e linear. A gente não está falando de outras unidades de medidas que eu preciso comprar o produto. Então, porque muitas vezes no BIM está o I dele. E a gente consegue trabalhar muito bem essa questão das tabelas. Né? Então, acho que para quem está ouvindo o podcast, trabalha com BIM, e aí eles aprenderam também a criar o workflow deles. Então, ele concebe no software, ou em CAD, ali, da forma que ele achar rápido, porque ele faz um estudo rápido, e ele já aproveita depois aquilo para transportar. E aí a edição do projeto ele já está no BIM. Então, eu não mexo geralmente no workflow do projetista, porque eu falo, você se sente confortável trabalhando assim? Não existe o certo e errado, é subjetivo. Então, eu falo, trabalha da forma que você se sente mais confortável e entenda que essa ferramenta veio mais uma metodologia para te ajudar. Porque depois você vai mandar esse projeto para o escritório de arquitetura, cara, você já resolveu um baita problema para ele, porque ele ia ter que ficar botando essas luminárias lá. Ele vai tirar deles e vai incorporar a sua. Sim. Ele agrega valor, né? Agrega e encurta o caminho. Exato. É bem por aí. Agora, nesse bloco, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Eu lembro que um dos fatores que me ajudou bastante na leitura da luminotécnica está em relação a como a gente olha o catálogo do produto. A gente teve um exercício que a gente entrava tinha uma imagem de um projeto e você falava, pessoal, através dessa imagem do projeto, qual foi o produto utilizado e puxem para mim as especificações desses produtos. Exatamente. Foi até uma fachada de uma loja aqui em São Paulo, né? E aí, eu gosto muito desse exercício. Inclusive, uma curiosidade aqui. Nessa minha vida acadêmica, né, de dar aulas, agora, esse final de semana, na própria instituição que você está fazendo a pós, eu dei aula de número 200. Louco! Comemorei a aula de número 200. E dei esse mesmo exercício que você citou agora, que é uma fachada iluminada, uma fachada com, né, uma altura boa. E aí eu pedia onde está essa luminária, qual a posição dela e qual é a fotometria, qual é a descrição que vocês olham, só pela imagem, né, e todo mundo foi atrás disso. E aí surgem também a linguagem, que mais uma vez, né, às vezes tem divergências até com pessoas próximas de mim, que sabem até muito mais, a própria Esther às vezes conversa isso comigo,
mas da linguagem como é que a gente chama esse efeito? Se é wall washing, se é grazing wall washing, se é grazing... Porque eu acho que todo mundo falando uma mesma linguagem facilita, né, no entendimento. Porque você fala wall wash, eu penso numa coisa, e fala grazing, eu penso em outra, que não é o mesmo que você está pensando, gera uma certa confusão. Mas, enfim, em termos de terminologia e nomenclatura à parte, esse exercício é justamente para ver, olha, muitos grupos foram lá e colocaram fotometrias muito abertas e outras fotometrias mais fechadas. E aí eu tento explicar, olha, essa fotometria é muito aberta, a posição da luminária é muito próxima à parede, essa fotometria vai bater aquela parte da luz que bate na parede que está muito próxima, tende a estourar muito mais a luz do que o que vai lá embaixo, a 8, 10 metros de distância. Vai chegar lá muito menos lux, muito menos iluminado do que aqui em cima. Então, por isso que o ideal que foi usado lá naquela fachada é uma fotometria com facho mais fechado para ele vencer, porque se eu tenho o mesmo fluxo luminoso em fotometrias mais fechadas, comparativamente o mesmo fluxo em fotometrias mais abertas, eu tendo a ter mais intensidade direcionada ali ao 0 grau, 1 grau, uma coisa que vença distâncias maiores. Então, essa foi aquele exercício que eu gosto muito, que eu tornei a repetir agora, porque no primeiro momento você vê que vários grupos diferentes pensam em N produtos, né? Ah, eu acho que o produto é esse, vai fazer isso, e eu peço justamente a fotometria para dar esse contraponto. Olha, pensa comigo, fotometria muito aberta vai estourar muito lá em cima. O que não é errado, só que vai dar outro resultado, né? Você bota uma fotometria muito aberta ali, com a luminária muito próxima à parede, você estoura muito mais de luz lá em cima e ilumina muito menos lá embaixo, comparativamente a outra solução. E foi uma discussão lá de, sei lá, 1 hora, 2 horas sobre isso, né? Um debate que a grande maioria achou muito interessante. Ah, não pensei isso, realmente faz diferença, e aí a gente entra não só na teoria, a gente usa a teoria nessa prática. Não, vamos pegar um caso real aí, e aí depois a gente revela qual luminária de fato foi usada lá. Sim. Como é uma área externa, a gente entrou em questões técnicas como o IP, o índice de proteção, é adequado, não é adequado, vai receber chuva, umidade. Enfim, de um, entre aspas, simples exercício, a gente conversou de muita coisa sobre isso. A gente pode botar a imagem depois. Não, e é bem interessante, porque muitas vezes a gente fala, não, além da intensidade do foco, até o ângulo, né? O ângulo, eu lembro até que quando você ensinou a gente a fazer o cálculo, para entender, ó, quantos lux está chegando lá embaixo, né? E quantos estão aqui nessa altura. Porque uma coisa que eu fazia lá no Revit, que eu achava bem interessante, eu tinha uma luminária que eu chamava Coringa, né? Porque ela você mexia no ângulo da iluminação. Era para fazer só estudo mesmo. Você botava um cubo, era um cubo que tinha uma fonte de luz embaixo, cônica, e você conseguia... A gente sabe que também tem a variação, justamente pela fotometria, como ela se comporta, o tipo de iluminação. Não vai ser 100% das vezes assim. Mas ela facilitava para eu ter uma noção de conceito. Por exemplo, olha, eu deixar uma iluminação apontada para lá, para baixo, qual ângulo? Então, a gente jogava o bloquinho, ia pro corte e ficava brincando de rotacionar esse spot, vamos dizer assim, esse cubo. E lá tinha os parâmetros que você mexia no cone, na profundidade. Porque aí o que eu entendi? Qual é o efeito que eu queria dar? A partir do efeito, que produto vai me trazer esse efeito? Exato. Né? Então, porque geralmente o pessoal pega o produto e aplica no projeto, né? É diferente, né? Ia pegar o gancho da sua fala exatamente para isso, né? Muitas vezes a gente vê, e assim, não é nenhuma crítica, mas a gente vê uma pergunta assim, onde eu uso lâmpada par 20? Onde eu uso lâmpada R70? Que é o produto. Que é o produto. Ele parte do produto, o que ele vai iluminar com aquele produto. E eu acho que é muito mais saudável, no mundo da iluminação, pensar ao contrário. Que tipo de efeito que eu quero dar? Quero fazer uma luz mais difusa, mais cênica, mais dramática, mais claros e escuros. Qual é a função? É uma luz de tarefa? É uma luz decorativa? É uma luz de preenchimento? É uma luz de balizamento? Pensar nessas camadas de iluminação, ter essa ideia geral ali do todo
E aí sim ir buscar o produto. Com aquela fotometria, se a gente não quiser pensar em fotometria, vamos resumir aqui. Com aquele facho, com aquela intensidade, né? Facho mais aberto, mais concentrado para dar ou luz geral ou luz de destaque, enfim. E aí sim, aí, a partir do momento que eu tenho essa consciência daquilo que eu quero iluminar, aí eu busco o produto, né? Ele vem depois daquilo que eu pensei, mas muitas vezes as pessoas vão ao contrário, né? O que eu faço com esse produto? E aí, brincadeiras à parte, faz o que você quiser, desde que fique bom, você vai fazer o que você quiser. Então, é pensar um pouquinho de onde você quer a sua luz, para depois, numa segunda parte, lógico que o produto é importante, não só o coração que eu falo, como a cara também. Eu não estou dizendo que a cara não é importante, o produto, né, o corpo do produto, porque aquilo visualmente, esteticamente, também tem que ser agradável. O tamanho dele, às vezes eu falo, é uma escala Las Vegas, é uma escala de pé direito duplo, triplo. Aquele produto tem que aparecer mais? Não tem. Então, qual é a dimensão do produto, profundidade? Tudo isso é importante, mas isso é a cara do produto, o coração que para mim importa mais, porque é a qualidade da luz, o facho, a fotometria, e aí se isso vai fazer. Não sei se a gente comentou durante a nossa aula. Geralmente eu tenho um slide de um restaurante, que você comentou agora há pouco, e aí, vamos supor que está eu e você desenvolvendo um projeto, e eu falo, vamos colocar aqui nessa distância para essa mesa, que vai lá receber 2 pessoas para almoçar, jantar, vamos botar uma luzinha só que pega aqui no centro da mesa. Aí o Júlio fala para mim, legal, é uma solução, é uma alternativa, mas eu gostaria, Daniel, que pegasse da ponta da mesa até a outra ponta. Tá bom, então já é um outro facho. Aí chega uma terceira pessoa, não. Eu acho que também, além do tampo, tem que ir até mais um meio metro para pegar a cadeira. Tudo é possível, né? Uhum. A gente está trocando ideia para conceber. Mas depois que a gente definiu se é o facho que pega só no centro da mesa, se pega a mesa inteira ou se pega até a cadeira, aí precisamos executar aquilo que a gente idealizou, né? E aí os fachos são diferentes. Para a mesma posição, você precisa de faixas diferentes para fazer tal resultado. Então, eu acho que é isso que todos nós precisamos pensar mais, né? Pensar no que a gente quer primeiro e depois achar o produto. Não, e é aquilo que eu te falei exatamente do restaurante. Se a gente trazer um outro exemplo, o Outback. Quando a gente vai para o Outback, eu gosto muito do Outback, só que assim, o Outback tem uma sensação muito parecida com aquele outro restaurante que eu fui. Só que a diferença é que lá eles não têm a mesma experiência. O foco não é a mesma experiência que eles trouxeram para aquele outro restaurante. Mas, aí eu falo sobre a funcionalidade da iluminação. Por exemplo, quando eu cheguei lá e eu vou tirar uma foto, você depende muito da qualidade de todos os tipos de câmera. O cara mexe no ISO, shutter, abertura e tal. Então ele compensa o problema que a iluminação não teve. Quando ela não teve o resultado que ela deveria ter, no caso, ou a intenção não foi bem sucedida, vamos dizer assim, o cara compensa na câmera. Eu lembro de uma vez que tava todo mundo, o garçom foi muito criativo, cara. Aí é quando o pessoal já conhece tudo. Eu fui tirar uma foto, ele pegou e fez assim, não, tá muito escuro, tá ruim. Lá no Outback tava muito ruim. Ele falou, não tá legal, junta aí todo mundo. Ele pegou a iluminação que é o... As luminárias articuladas. Ele pegou articulado, aí ele fez assim, tum. Ele jogou, fez igual que a gente tem a nossa iluminação. Ele jogou e, eu falei, caramba, esse garçom é diferenciado, hein, cara? Aí eu olhei a foto e falei, pô, cara, ficou boa essa foto, hein? Então, assim, que eu sempre falo que você pode projetar, né? Mas se não atingir o objetivo, o pessoal dá um jeito de atingir aquele objetivo, né? Então, também tem essa questão. Por mais que cada um tenha a sua... Se a gente pegar 10 restaurantes e pedir para 10... projetista fazer, eu vou ter 10 propostas diferentes. Exatamente. Mas foi um exercício lá, né? Tivemos vários grupos, cada um com uma proposta diferente. Exato. Às vezes até batia, né? Até achava, nossa, a gente achou uma iluminação, a pessoa achou outra luminária, que diferente. A gente determinou um produto, ela pensou num produto totalmente diferente. Né? Uhum. Então eu falei, isso também... E aí entra um ponto que eu acho que é bem importante, que é a questão das referências, né?
referência certa, referência errada. Sim. Que o pessoal vem no Pinterest, eu lembro que você mostrava umas coisas um pouquinho duvidosas ali, duvidosas. né? Então assim, eu lembro que até na minha casa mesmo, eu sempre tive um objetivo de colocar no banheiro a iluminação no box. E eu falava, será que funciona? Porque quando eu ia para Airbnb, nos lugares não tinha muita iluminação, existia iluminação de LED às vezes no nicho, né? E aí eu fiz um teste, assim, funcionou. Falei, pô, não é que funciona? Ficou bem legal, porque fica aconchegante, né? E aí quando eu vou pegar minha filha, algo do tipo pra dar um banho aqui no neném, cara, aquilo deu uma valorizada pra eu aproveitar aquele momento. Por isso que eu falo, tudo é uma questão de você se conectar, né? E entender. Porque aí, uma coisa é você resolver só o problema, precisa de uma luz, né? Aqui, ó, o escritório tem iluminação comercial que vem com o conjunto. Se eu mexer, depois tem que devolver do jeito que estava. Então, existe uma questão ali financeira envolvida. E existe uma questão de quando você tem o seu próprio ambiente, que aí você quer já dar uma valorizada por uma questão de trabalho. Então, existe a questão necessidade e existe uma questão que eu não digo que é só necessidade, que aí quando beira muito mais a um conforto. Mas eu entendo que ele está numa segunda camada, sabe? Sim. Então, eu entendo que tem a necessidade. Primeiro eu preciso enxergar. A segunda, ali já era um conforto para, não, eu preciso descansar. Sim. É como se fosse, desculpa cortar, mas só para complementar, meio que o início é uma necessidade primitiva, né? Preciso do fogo lá para se proteger, né? Com aquela luz do fogo e o próprio fogo, a pessoa da caverna lá vai entrar algum leão lá e ele precisa se proteger de alguma forma. Então, primeiro tem a necessidade primitiva. E aí, pegando o gancho que você falou, eu vejo muito assim, a iluminação que é contemplativa, que é para contemplar mesmo, revelar beleza, uau, tá bonito, tá. E muitas vezes a nossa disciplina lá dentro da nossa pós era de iluminação comercial. Na iluminação comercial tem o cliente, que você quer trazer toda essa experiência que você trouxe ali do restaurante, mas tem o funcionário também. Tem alguém que está lá 8, 9, 10 horas por dia. Para este que está lá há mais tempo, eu tenho uma luz funcional, eu tenho uma luz laborativa, eu tenho uma luz que precisa atender norma, né? Porque senão ele está forçando a vista dele e vai ter prejuízos aí nisso. Então note que são duas situações, você precisa dessa experiência visual boa, dessa contemplação, mas você precisa também atender o trabalhador ali até, né? Atender normas e está até sujeito ali, se a gente exagerar um pouquinho, mas é verdade, está até sujeito ali a uma reclamação qualquer, uma insatisfação e alguma coisa trabalhista por trás disso. Então, sim, você precisa entender que tem esses dois mundos aí, da iluminação contemplativa e elaborativa. E se você for para a elaborativa, atender todas as normas e querer... Por isso que eu falo, quando a gente mergulha no universo da iluminação, vê que ele é vasto. Além de atender esse funcionário, vamos supor que você, por alguma razão, está buscando uma certificação. WELL, LEED, Aqua, Procel, seja o que for. E aí você, além de entregar a boa luz funcional, que atenda o cliente, que atenda o funcionário, você ainda tem que gastar a menor quantidade de energia possível para atender a certificação. Então você vai colocando, complementando, né? Então está muito longe do amadorismo, de vamos botar 2, 3 pontinhos e o que der deu. É que pronto. Depende muito do objeto, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de um museu, com certeza o ambiente de iluminação ali ele é muito necessário, vamos dizer assim, mais necessário do que, por exemplo, uma pessoa que às vezes está fazendo só uma casa, que ela quer vender ou alugar, só botar para alugar a casa. Então eu entendo que existem não só a questão que ambos vão ter iluminação, mas também a questão da necessidade. Assim como a gente falou aqui de museu, cinema, espaços que geralmente vão trabalhar com experiência, né? É muito importante essa iluminação. Tem uma pergunta com relação a pessoa que está escutando o podcast ali. Fala, pô, Júlio, onde eu posso, além, claro, de uma pós-graduação, mas onde que a pessoa pode buscar referências, eventos que ele pode participar, instituições para ele buscar esse ambiente? Boa.
né? Ficar sempre atrás do conhecimento. Tem várias questões aqui, várias dicas para dar nisso. Inclusive, a sua pergunta não estava nem combinada, mas semana que vem eu estou indo numa feira dessa. Gastar em euro. Eurolute, em Milão agora, tem uma feira que acontece de 2 em 2 anos, que vai ser na próxima semana, né? Mas de feiras de iluminação, a gente tem aqui os nossos argentinos, em outubro desse ano tem feira, que é a Biel Lighting. Tem feira em Frankfurt, de 2 em 2 anos, que é uma das principais que a gente vai. As da China eu nunca fui, mas deve ser algo também grandioso, muito boa. Uma que eu sempre fui tentar buscar conhecimento através de palestras, muito mais do que na Europa, é nos Estados Unidos, que todo ano tem, geralmente, ou Nova York, ou Filadélfia, ou Las Vegas. Me parece que esse ano está próximo, vai ser em Las Vegas. Então, as feiras de iluminação pelo mundo afora, eu aconselho buscar esse conhecimento. Aqui no Brasil, a gente tem a Expolux, a House Decor, que acabou de acontecer, e tem um grande evento nosso, que é o LED Forum, no mês de agosto, todo ano tem esse evento. Já a comunidade já cresceu tanto que em poucas horas acaba, se esgotam os ingressos para isso, mas é uma boa forma. E além desses fóruns, né, essas feiras, eu diria que os cursos de pós-graduação, o curso que nós nos encontramos, a própria Esther Stiller, que eu não posso deixar aqui de fazer essa menção, porque eu conheço vários e vários light designers, respeito muito, são pessoas muito boas no mercado, mas realmente a Esther que eu levei lá para dar palestra é a minha maior referência. Ela também tem um instituto, né? E, então, assim, buscar esses profissionais. A Esther é pioneira aqui no Brasil, né? Então dispensa comentários, só ir lá procurar o currículo de Esther, sabe o quanto ela domina essa área de iluminação, tanto na arte de conceber quanto na técnica de executar as coisas. Então é uma grande referência. Então, assim, pós-graduação, institutos como o da Esther, feiras de iluminação, essa troca é importante. A troca dentro dos escritórios de iluminação, que nós conhecemos vários no Brasil, bem-sucedidos, né? Fabricantes de iluminação, escolher os mais, assim, o que entregam mais informações de qualidade, fotometria, IES, para usar nos programas e tal. Tudo isso junto torna o mundo da iluminação, o conhecimento da iluminação mais valioso. Perfeito. Não, e aproveitando, o pessoal que está escutando esse podcast, dá 5 estrelas no Spotify, compartilha um colega de profissão, pode levar ele para o próximo nível. Aproveitando aqui, eu lembro que quando você entrava no site, se não me engano, da Philips, tem algumas dessas empresas que tem até curso, cara, de como especificar a luminária, como escolher o tipo de iluminação. E eu falo pro pessoal também, assim, busquem os fornecedores, porque eles têm muito eventos, eles demonstram os produtos. Claro, eles têm o interesse de vender o produto deles, claro, mas eu acho que também você vai somando conhecimento. Quando você entende a Osram, vai na Philips, pega os principais. Também eu acho muito bacana bater perna, eu gosto muito de ir lá na Santa Efigênia, então vai nas lojas de material elétrico, entende também, porque eu tenho essa parte também além da luminária, mas sem eletricidade não tem iluminação, então eu falo pro pessoal também que é importante. No mundo hoje dizem muito sobre os IoTs, né? Internet das coisas. Uhum. E tem um ponto que eu acredito muito, eu gosto também particularmente, é mais um hobby, mas eu gosto bastante, que é o famoso casas inteligentes, né? Agora estão falando também de apartamentos inteligentes. A gente está focando agora em ter os escritórios inteligentes. E cada dia que passa mais, nós temos uma facilidade. Por exemplo, antigamente, para você fazer um painel de automação numa casa, antigamente não, ainda acho que acontece isso, eram uns produtos que você tinha que importar da Alemanha, produtos fora do Brasil, sua grande maioria, e eram, assim, um custo absurdo para fazer isso. E aí os chineses acabaram entrando muito forte nesse segmento. E eu lembro até quando eu fui num evento, não sei se que eu conheci o pessoal da eCasa, desses objetos que são inteligentes vinculados a Google, a Alexa e etc. E eu comecei a fazer esse experimento. Minha casa mesmo eu coloquei tudo usando aparelhos do Sonoff. Depois eu boto uma imagem aqui.
Na época que o dólar subiu um pouco e também teve essa questão de taxar os produtos de fora. Mas eu lembro que custava em torno de R$ 35 o aparelho para você... porque um ponto era, pô, trocar toda uma infraestrutura de uma casa antiga, principalmente tá falando aqui de São Paulo, para você deixar automatizada a casa. Sim. Às vezes por uma, vamos dizer assim, uma preguiça boa de não querer ir lá e desligar a luz ali, ou controlar a distância via Wi-Fi, era um custo muito elevado para as pessoas, né? Então, e também existe a questão da velha guarda, o pessoal gosta, às vezes, da teclinha, tem um pessoal que tem esse apego, né? E aí, quando surgiu esse produto, eu falei, o pessoal foi muito assertivo no desenvolvimento do produto, porque é um produto que basicamente você só abre a caixinha, depois eu boto aqui a imagem, você faz uma ponte entre o interruptor, você só precisa puxar um neutro, tá? Então, basicamente, pro aparelho. E você continua usando ali normalmente a tecla, para quem gosta da tecla, mas quando você desliga e fecha a fase, você consegue controlar via aplicativo. Né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, o aplicativo não custa nada, porque ele vem junto, quando você compra o produto, você tem acesso a ele. Gosto muito de usar o da Tuya, né? Que é inclusive, ele tem a opção de funcionar offline, sem internet também. E aí, quando eu entrei nesse universo, né, eu comecei a estudar um pouquinho sobre... Tem um programa, pessoal, para quem quiser estudar, chama Home Assistant. É um programa open source, ele é gratuito. E ele faz uma coisa que eu estava esperando há muito tempo, que era a integração de todos os IoT. Então, por exemplo, ele integra da Sonoff, que usa Tuya, ele usa de outros concorrentes chineses, sabe? Ele também integra. Aquelas lâmpadas que eu não gosto muito, tá, dessa solução, que é a lâmpada que tem no bulbo dela um Wi-Fi, ela se conecta, ela é RGB, você consegue controlar, porque aquilo cai muito a conexão, dependendo se a pessoa liga e desliga o interruptor várias vezes, ela volta a ativar o modo de pareamento do Wi-Fi, aí ela fica caindo direto se a pessoa não sabe usar. Tá. Então, quando eu comecei a entender um pouco desse universo, eu vi que uma automação que custaria numa casa, às vezes 8 mil, 10 mil reais, o cara consegue fazer com menos de 500 reais. Então, assim, reduziu drasticamente, e sem mexer na infraestrutura. Se o cara tá alugando um apartamento, quiser colocar isso e depois falar, vou embora, ele levar o aparelho para usar em outra casa, ele pode fazer. Então, eu falei, poxa, democratizou, vamos dizer assim, possibilitou a pessoa... não tô falando sobre dimerizar, gente, sobre técnicas de você poder melhorar a iluminação. Tô falando só uma questão de comodidade, porque muitas vezes, por exemplo, tem o cachorro em casa. Eu já consigo colocar rotinas que quando já tá ficando... Passou a entardecer, já deu umas 6, 7 horas mais ou menos, que já tá escuro aqui em São Paulo, eu já criei uma rotina que automaticamente ele acende a varanda. Porque as cachorras... Então, assim, eu entendo que além da iluminação, sim, existe, e essa é a minha pergunta, a questão da automação. Exato. Porque existe uma questão o custo, na minha opinião, está sendo vencido por esses produtos agora mais acessíveis. E como que você enxerga o futuro da tecnologia em relação à automação com a iluminação? Vou pegar até 2 ganchos, além de... Primeira coisa, a gente aprende todo dia, né? Ontem mesmo eu fui numa obra que a dimensão do nicho da luminária não era suficiente para entrar o driver pelo nicho. Então teria que fazer um alçapão. E não queria fazer o alçapão. Então note que a cada dia a gente enfrenta desafios que são óbvios, mas ninguém pensou no conceito, que, olha... Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou que ia ter que abrir um alçapão porque aquele drive não entra pelo nicho da luminária, que era muito pequena nesse projeto, nessa residência. A gente vai ter que trocar agora para uma luminária com um nicho um pouco maior, né, outra carinha de luminária, um pouquinho maior no diâmetro, para o drive entrar por ali. Ficar por dentro da luminária. O primeiro ponto, você vê cada detalhe importa, né? E aí, vamos falar desse driver agora. É muito comum a gente ter driver on-off, liga-desliga, ou dimerizável. E a gente já precisa também ir para a página 2 do drive dimerizável. Que sistema é esse de dimerização? Que protocolo é esse de dimerização para fazer a dimerização? É um protocolo DALI, né, endereçável? É um protocolo 0 a 10 volts, 1 a 10 volts? É um sistema TRIAC, forward phase, reverse phase? Então, tem uma série de maneiras, de tecnologias, de linguagens para uma boa dimerização.
E aí precisa casar. O driver precisa falar, o driver daquela luminária precisa falar a linguagem desse dimmer, né? Porque o que pode acontecer na prática? Você começa a dimerizar, dependendo desse protocolo, desse sistema, começa a dimerizar, ele vai de 90% a 10%, ou de 80% a 20%, sei lá, ou de 70% a 30%. Se eu estou consciente que isso me atende, ok. O problema é que a gente sonha com a dimerização de 100% a 1%, mas não compra, não adquire a tecnologia para fazer tal. A gente adquire uma tecnologia talvez mais barata, talvez mais em conta, mas que só faz uma faixa diferente, de 80% a 20%, por exemplo, ou de 100% a 20%, por exemplo. E aí, quando chega a 20%, ou ela apaga, ou pior, ela começa a piscar por causa da tecnologia. Então, acho que a gente precisa evoluir, porque para mim, até esse tema que você trouxe agora, para mim é a maior bola dividida ainda no mercado da iluminação. A iluminação com a automação. Automação no sentido não só da automação que você falou, de facilitar o dia a dia, mas eu entro na automação numa parte específica da dimerização, né? Se essa automação vem com algo na dimerização, que driver é esse, que dimmer é esse que vão conversar bem para fazer aquela dimerização perfeita. Agora, fora isso, essa parte técnica que eu queria dar um alerta, a parte da automação em si realmente vem para facilitar e não tem jeito, né? A questão da Alexa mesmo que você falou. Alexa, liga a luz, desliga tudo, liga tudo. Você vai viajar, sei lá, tem um sistema de automação que ela... Me fugiu a palavra, mas tipo, ela faz com que a sua casa acenda a luz. Você está viajando, você está na Europa, mas de vez em quando acende a luz para parecer que tem alguém habitando aquela casa e inibir um pouquinho, né, alguém que está mal intencionado de entrar na sua residência. Então a automação realmente é bem-vinda para essa... Até por uma questão de segurança aí, nesse caso. Segurança, nesse caso, exatamente. Eu lembro que a minha tia, ela pediu para, depois que eu mexi bastante com isso, ela falou, Júlio, você colocar aqui para acender tais luzes para eu controlar, que ela mora na França, e ela tem uma casa lá em Atibaia, ela falou, olha, você consegue fazer isso aqui para eu poder... eu tô com a câmera, mas eu queria colocar que a partir de tal horário liga. Aí quando eu mostrei para ela, parece que vem uma... Foi igual veio a IA, assim, sabe? Essa pessoa, nossa, que incrível. Eu falei, não, é simples, eu boto uma rotina, funciona assim. É claro que existem as suas limitações, né? Mas quando eu também aprendi, depois da pós, acho que mudou um pouco a minha visão no sentido... eu buscava aprender a ler o produto, sabe? Acho que esse era o meu objetivo. Então, quando eu comprei... Hoje eu comprei muitos LEDs da China e... Cara, é interessante porque esses LEDs já vêm com a grande maioria já vem com fita 3M, né? Eu acho que é quase impossível de não vir nenhum, mas ele vem com a fita 3M. E no final dele, do driver dele, ele tem um driver que já é o Wi-Fi e o Bluetooth. E eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito compacta, sabe? E detalhe, ele liga no USB. Então, no final, ainda você consegue vir... Por exemplo, eu conseguia ligar a TV e ele acionava a luz para mim. Então, facilitou muito, porque a gente também está falando de muita gente que às vezes quer leiga. Então, de certa forma, o pessoal só quer botar um LEDzinho, ter o quartinho ali acendendo, dando um show e ter um certo conforto. E a facilidade também, acredito, nesse ponto da tecnologia, porque existe um ponto específico que é a automação. E existe outro ponto que a tecnologia ela vence algumas barreiras no sentido da facilidade. Então, por exemplo, lá em casa, hoje a gente só usa Alexa. Tem gente para falar, às vezes prefere Alexa, prefere o Google. Eu tenho no escritório o Google e tenho em casa a Alexa. Mas eu tenho preferência para Alexa pela questão da velocidade, porque o Google tem que falar, ok, Google, e aí ele demora um pouco mais, então eu sinto que fala Alexa hoje até as crianças elas pegam mais facilmente, né? Mas hoje lá em casa, por exemplo, eu consigo integrar com controles IRs, que eu ligo o ar-condicionado, eu ligo a TV, tem que só botar no ponto estratégico. Então, a voz, por mais que eu tenha feito um painel de liga e desliga, até pelo celular,
A minha esposa mesmo já fala, não, Alexa, ligar sala, Alexa, desligar cozinha. Para ela é muito mais rápido. Praticidade, sabe? E é engraçado, porque quando a gente foi viajar, chegou num outro lugar, ela tava tão acostumada que ela chegou e falou, Alexa, ligar cozinha. Eu falei, aqui não tem Alexa, não. Então, assim, porque a gente se acostumou com esse ambiente. Eu falo, minha filha nasceu recentemente, eu fico falando assim, cara, imagina essa geração que daqui a um tempo vai falar assim, Guilherme, você aperta o botão para ligar a luminária, né? Pra você entender como a tecnologia, ela tá avançando a um ponto de que daqui a um tempo eu não sei o que vai acontecer, né? E tem muita gente que usufrui dessa tecnologia na iluminação, não só por um benefício próprio, mas, por exemplo, eu tenho um arquiteto, o Guto Requena, ele fez uma fachada, se eu não me engano, vou tentar lembrar o nome desse projeto, que você interagia com a fachada do prédio de iluminação, né? Não é aquele lá da Rebouças? Se eu não me engano, é esse da Rebouças. O azul lá, W, não sei. Então você conseguia, se eu não me engano, ou era um aplicativo, algo do tipo, você conseguia mexer na fachada, o usuário mexia na fachada do prédio, e ele escolhia a cor dele ou o formato que ele queria. Então, as pessoas a arquitetura já era mais cinética ali, né? Ela era algo para interagir. Então você vê como que, muitas vezes, eu falo que conhecer a tecnologia, conhecer o produto, ela pode te trazer um diferencial competitivo pro seu negócio, né? Muitas vezes eu olho muito assim a tecnologia, sabe? Igual essa questão do home, eu tô trazendo pro escritório, porque eu já hoje tenho um mecanismo para eu conseguir desligar remoto o computador, porque às vezes o pessoal... Aí eu já tô pensando na questão como empresário do custo. Quanto custa uma máquina ligada, iluminação ligada, ar ligado? Então, como que a automação ela me ajuda a resolver isso? E a iluminação sinceramente, foi o ponto mais fácil para a gente conseguir resolver. Porque os outros, existe uma interoperabilidade de ferramentas que a iluminação ela chegou mais rápido para esse resultado do que esses outros equipamentos ainda não chegaram. Porque a gente está falando também, que nem eu te falei, você troca só um aparelhinho no próprio interruptor. É diferente de eu ter que trocar o bocal, trocar a iluminação, trocar tudo, né? Então, hoje o preço de uma lâmpada dessa Smart vale quase 3 desses adaptadores. Não faz sentido mais você comprar essas lâmpadas. Eu acredito que no tempo nem vai existir mais, porque não faz muito sentido. Agora, por uma questão de máquinas, de equipamento, como é que você vai trocar um ar-condicionado de janela de um prédio da década de 90, de 80? Você vai ter que... Aí os caras vão inventando novas tecnologias, porque tem a placa, é uma tecnologia daquele tempo. Então, eu entendo que para os equipamentos, a gente está falando de equipamento, para os equipamentos existe um universo à parte, essa automação. Agora, para iluminação, para quem não está usando, gente, tem um monte de canal bom aí no YouTube que ensina muito sobre isso. Eu falo, o pessoal tem que ter curiosidade, né? Eu lembrei também da experiência, você falou da Alexa, de um hotel que eu vou em Recife. Uma vez eu peguei um quarto, tinha Alexa, e geralmente eu fico em quartos que não tem. E aí você sente um pouco da falta, né? Daquele que você chegava lá, liga tudo, desliga tudo. Tem algumas cenas ali programadas que você começa a viver aquela experiência e depois sente falta. Vai se hospedar no mesmo hotel e outros quartos que não tenha. Se acostumar com coisa boa é fácil, né? Exatamente. Essa praticidade te dá, puxa, eu gostei disso, né? E é bacana, porque quando eu fui na Casa Cor, que é um evento que eu gosto de sempre quando tem, eu sempre procuro ver um pouquinho de tecnologia e infelizmente não tem sempre. O máximo que se tem é o painelzinho que você liga e desliga a luminária. Podem olhar, quem estiver indo na Casa Cor, nesses lugares. Você vê, o máximo que se tem de tecnologia é um liga-desliga, é uns ambientes, a gente chama de cenas, né? Ele cria cenas pré-programadas para que as pessoas tenham algumas experiências. Mas eu digo assim, aquilo ali é só a pontinha do iceberg, porque dá para ir muito além dessa automação. Mas eu vejo a automação como facilidade também até de custo, sabe? Para você reduzir custo desnecessário. Eu lembrei de uma coisa agora, até relacionada à nossa aula, em relação a a tecnologia mesmo, a facilidade, né? Imagina um provador de uma loja, que você tem lá geralmente a luz ligada, naquela temperatura de cor, naquela intensidade. Você vai lá, prova a sua roupa, sai, decide a compra lá, se vai ou não vai e pronto. Outros provadores já começam a ter a possibilidade de você apertar um botão e escolher a temperatura de cor, por exemplo. 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, 5.000 Kelvin. A gente não vai entrar aqui na parte técnica, mas, né, cada temperatura de cor dessa tende a valorizar
Uma temperatura de cor mais quente tende a valorizar Sim. cores quentes, temperatura de cor mais fria tende a valorizar cores frias, tal. Então você pode escolher como usuário a temperatura de cor, já é uma evolução. E aí eu citei casos na Europa, eu não conheço, espero conhecer, mas sei que existe. Imagine que o light designer já tem essa tecnologia de luz no espelho, mas não é o usuário que escolhe a sua luz. Ele já pré-programa a melhor luz para aquela roupa. E aí como é que funciona? Aí entra a tecnologia. Você pega a roupa na arara, onde for, e vai levar ela até o provador. Ela tem uma etiqueta e na entrada do provador tem um sistema de radiofrequência qualquer que ao entrar aquela etiqueta ele lê isso e já acende a melhor luz para aquela roupa, porque alguém já pré-concebeu isso. Sim. Então, note que são situações completamente diferentes onde a tecnologia te dá essa praticidade. Não, sabe? e a tecnologia ela vai impactar em preço no final. Porque no final, vou dar um exemplo. Por mais que a pessoa não saiba em Kelvin, vamos supor, Guilherme, você vai lá na C&A, aí você fala, eu quero comprar essa camisa, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Gostei dela, eu vou no provador. Se no provador, é uma ideia, hein, C&A, depois você pode mandar os royalties aí. Aí você pode colocar assim, ó. Isso aqui é pra uma balada. Essa pessoa não precisa nem saber de Kelvin, não precisa saber nada. A pessoa só coloca qual é o evento dela, clicou, muda a iluminação, você fala, nossa, e se eu fosse pra um show? E se eu fosse pra um jantar casual? E se eu fosse pra trabalho? Dia a dia de trabalho. Bem intuitivo, bem usual. Né? Porque você pode programar, porque a gente tá falando de ciência, então você pode programar e falar, putz, isso aqui é legal, gostei. Então, ajuda na decisão da compra. Então, quem não tá usando, não tá vendo... E é o que eu falo, às vezes a régua é muito baixa, a gente tá falando ainda de driver que o cara esqueceu pra colocar no alçapão ali. Então, muitas vezes eu entendo, por isso que eu, quando eu olho pra arquitetura comercial nesse caso, eu vejo uma baita oportunidade. Né? E assim, vou dizer muitas coisas. Quando as pessoas vão na minha casa ou qualquer outro lugar, ver isso daí, quando eu falo que custou 30, 40 reais pra fazer, que eu mesmo fiz, eles olham e falam, é nada. Isso aí deve ser caríssimo, é um absurdo. Eu falei, não, cara. Então assim, muitas vezes existe um mito ou qualquer palavra, um pré-conceito daquilo que a pessoa acha que aquilo já é caro. Eu falo, cara, não é caro. Isso aqui, a minha casa é um Frankenstein, né? Então eu testo de tudo lá que eu tenho vontade. E eu sou curioso também, então eu gosto de entender. E tem um ponto bem interessante também. Eu lembro que eu coloquei aquele pontinho ali em cima, tá vendo? Sim. Aquilo ali é tudo da Xiaomi, então são pontos que eu coloco que é o famoso sensor de presença. Uhum. Aquele sensor de presença ele é smart. Então eu consigo conectar ele a, por exemplo, uma plataforma junto com aquele outro sensor que você tá vendo aí. Depois eu boto as fotos aqui pro pessoal ver aquele sensorzinho de temperatura. Uhum. E dentro ali eu tenho um soquetezinho que controla a iluminação. Você pega tudo isso, você consegue, com inteligência artificial, que já tem algumas soluções, que se ele detectar que não tem ninguém no ambiente nos próximos 10 minutos, ele desliga a iluminação. Se o ar tivesse ligado, ele desligaria o ar-condicionado. Imagina o impacto disso. É que o pessoal não tem noção do custo, e aí eu tô falando só do andar que eu tô. Pronto. Mas não tem noção do custo de um prédio. Eu tive uma noção quando eu fui comprar meu apartamento, e quando chegava a conta de condomínio, eles têm que justificar como que fechou aquela conta. E quando eu vi o tanto que gastava com energia, ar-condicionado que ficou ligado, não é só um problema meu, é um problema coletivo, universal, né? Coletivo, universal. Sim. Eu falei, gente, o que esse negócio vai revolucionar? Uhum. E quem estiver prestando esse tipo de serviço, já tem um universo à parte. Porque eu já tô vendo essa onda vindo de modernização. Pode ser que demore um pouco, mas eu tô vendo porque os chineses conseguiram facilitar muito o preço disso. E vai ter uma segunda demanda depois disso, que realmente é uma questão de alguém ligar esses pontos, entendeu? Pronto, mais uma coisa importante. Por isso cada detalhe importa. A gente vai conversando aqui, vai pegando ganchos e ganchos e ganchos. Ficaria, né? Mas é interessante para a gente falar na aquisição dos produtos. Às vezes, no mercado, culturalmente, né, os clientes finais tendem a... E qualquer pessoa, né, tende a comprar coisas mais baratas. Mas quer que faz milagre também. A gente tem limitações produto a produto, né, tecnicamente falando. Mas essa questão de querer comprar mais barato o produto, adquirir o produto. Vou comprar a iluminação da minha casa, do meu escritório. Nossa,
X mil reais é muito, quero menos. Mas aí veio justamente o que você lembrou que o sistema de iluminação ele é composto pelo custo dos produtos mais o custo da energia elétrica todo mês você vai pagar. Então, por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente compra o produto mais barato, mas menos eficiente, mais potência, comparativamente a outras soluções mais caras, para fazer a mesma luz. Você está resolvido com a iluminação. Mas se você gasta mais potência todo mês pagando energia elétrica, ao longo de meses ou anos, o conjunto ficou muito mais caro. Então, às vezes, a gente acha que está economizando muitas vezes na origem de comprar um produto mais barato, que lógico todo mundo quer, eu também quero, mas se a gente pensar a longo prazo, tá, mas que potência vai estar nesse conjunto? Acho que eu não estou falando aqui de um projeto residencial, de algo menor, mas projetos de grandes aeroportos, hospitais, escolas e coisas maiores. Eu acho que essa preocupação ela tem que estar ali, né, enraizada. Olha, o custo da iluminação não é só a aquisição desse produto ser mais caro. Economizei aqui X%, mas e ao longo de meses e anos, a manutenção também, de repente você está num pé direito duplo e triplo, tem que botar andaime nisso para trocar será que não vale a pena pagar um pouco mais e ter algo de maior durabilidade? Que vai durar mais. Então, quando a gente vai mergulhando no assunto, cada detalhe importa, né? Eu tive um podcast que eu gravei com o Rogério Suzuki, a gente falou sobre IoT e sobre a questão de manutenção. E lá nós comentamos bastante sobre isso, porque no BIM existe um universo para isso que a gente chama de BIM 7D, que é manutenção e operação predial. E é um ponto assim, todo prédio nasceu para ser projetado, construído, renovado e demolido. E aí ele volta para o ciclo de novo. É a nossa maravilha da construção civil. E eu lembro que, por exemplo, num desses conceitos, são pouquíssimas empresas que tem no Brasil, mas eu tive uma oportunidade de conhecer o Instituto Albert Einstein. E no Instituto, quando a gente foi fazer uma visita com o CTE na época, que faz parte do ENREDS, que é sobre tecnologia na construção civil, cara, foi muito incrível, porque quando a gente conheceu, os caras têm um QG lá, um espaço de monitoramento de tudo. Bomba, iluminação, queimou uma lâmpada, eles já sabem que tem que trocar. Isso já está vinculado a uma rede de fornecedores que já sabe quem pode trocar, quanto custa. Então você consegue fazer uma visão preventiva de não precisa esperar a lâmpada queimar. Eles já sabem que vão ter que trocar com X tempo aquela lâmpada. Então, quando a gente fala sobre trazer tecnologia para esse universo, uma coisa é o projeto, outra coisa é o consumo que aquele projeto vai ter. E é onde tem muito espaço para todo mundo. Então tem gente que pode querer trabalhar com isso, tem gente que pode... E é onde é legal quando a gente tem esse bate-papo, porque tudo se converge no final, né? Então, quando eu olho para isso, eu falo, legal, isso aqui eu posso usar com isso. Legal, já vi com isso. E também existe uma questão, ao mesmo tempo que você falou sobre o barato, muitas vezes eu sempre pergunto para o cliente, você precisa economizar agora, porque você não tem condição de investir num produto melhor, porque isso impacta. Né? Porque a mesma coisa são os equipamentos. Vou dar um exemplo, que é uma grande polêmica. Os carros híbridos. Se a gente pegar o carro que é a combustível, depois tem os carros híbridos e os carros que são 100% a bateria. Tá, quanto custa para trocar uma bateria de um carro desse? Vai ter bateria? Porque lítio tem limitação. Como é que vai funcionar? Sim. O híbrido, qual que é o problema do híbrido? Você tem dois motores. A gente vai fazer manutenção, você tem que fazer manutenção em dois. Até onde eu sei. O de combustão e o elétrico. Então, existem questões que quando a pessoa ela pensa no custo-benefício agora, e se ela não pensa para frente, pode ser um problema. Né? Então, assim, você tem que colocar naquele famoso prós e contras. São escolhas. São escolhas que você vai ter que fazer, entendeu? Eu quero mais barato porque eu tenho isso, mas esse barato pode sair um caro lá na frente, mas é uma escolha, não tá certo, não tem certo e errado. Não, eu quero investir um pouquinho melhor aqui porque eu já não quero ter essa dor de cabeça lá para frente. Então E a tecnologia, ela tá em ambas as situações. Ninguém acende a vela ali, né? Como era antigamente. Acho que é isso, Sem né? dúvida. Professor, eu queria aproveitar aí para esse encerramento, trazer uma reflexão. Se você quiser compartilhar com os nossos ouvintes aí, qual seria a sua mensagem para os ouvintes?
Puxa vida, vamos lá. Pegou desprevenido essa, mas... Eu sempre faço isso. Bom, eu vou fazer a reflexão na nossa área de iluminação, no nosso mundo de iluminação. Espero que nessa conversa... assim, primeiro, agradecer novamente o convite aqui que você me fez para falar um pouquinho de iluminação. Foi um prazer. O bate-papo aqui fica, né, horas a gente falando. Mas na nossa área, eu diria, como eu já repeti várias vezes na nossa conversa, cada detalhe importa. É preciso mergulhar. Quando a gente mergulha, esse universo é vasto. Dá para buscar conhecimento em vários lugares. E assim, quem é picado por esse bichinho da iluminação, geralmente não sai mais desse meio, porque é contagiante. Acho que você já viu como esse mercado é vasto e contagiante. Assim, eu sou suspeito para falar, porque eu adoro esse mundo da iluminação. Eu acho que ele cada vez tem que ser mais profissional mesmo, no sentido de ajudar as pessoas, porque iluminação contemplativa, iluminação laborativa, iluminação que causa bem-estar, não prejudica a saúde das pessoas. A própria Esther fala também a questão do ofuscamento. O sal está para a comida, assim como o ofuscamento está para a iluminação. Se você perder a mão do sal ali, perder a mão do ofuscamento, você acaba desvalorizando, não valorizando. Então, eu diria assim, quem quer entrar nessa área da iluminação, mergulhe fundo. Lógico que a gente fica várias horas no anonimato para ler isso tudo, aprender isso tudo, estudar isso tudo, mas também tem horas gostosas como essa aqui, que a gente está divulgando a iluminação, o BIM, toda a questão técnica e prática desse universo que é contagiante, agradável. Então, acho que luz é isso. A mensagem que eu falaria no final, assim como eu falo nas aulas, acho que luz é aproximação, luz é amor, luz é felicidade, deixar o usuário feliz, com bem-estar, com saúde. É isso que é o nosso mundo. Perfeito. Nossa, terminamos aqui de uma maneira incrível. Gostaria de agradecer a sua presença aqui novamente. Professor, vou deixar aqui os seus contatos das redes sociais para quem quiser se conectar, também estudar um pouquinho, conhecer um pouco do seu trabalho. E, pessoal, compartilhe com os colegas de profissão. Tenho certeza que esse conteúdo vai levá-los para o próximo nível. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.